Corrente elétrica. Às vezes podemos nos perguntar o que seriam de nós sem a eletricidade e a tecnologia. Apesar de ser dois polos considerados diferentes, a tecnologia nada é sem eletricidade. No exemplo básico de condução de energia, para a lâmpada conta a sua necessidade para a produção de energia, na utilização dos eletrodomésticos, computadores, entre outros. Não podemos deixar de dizer que a eletricidade é essencial nas nossas vidas, e assim como a tecnologia depende dela. A eletricidade também é dependente da corrente elétrica, que é o tema que iremos abordar neste trabalho. Corrente elétrica pode ser definida como um movimento organizado de portadores de carga elétrica ou deslocamento de cargas dentro de um condutor quando há um diferencial de potencial elétrico. Corrente elétrica acontece quando aplicamos a diferença de potencial. Esse movimento caótico pode existir, porém ele é sobreposto por um movimento ordenado, onde os elétrons livres passam Assim se dá o sentido das cargas elétricas a partir da ideia criada por Benjamin Franklin de que a corrente elétrica através de um fio metálico era constituída pela movimentação de cargas positivas. Não podemos generalizar o sentido real, que depende da natureza do condutor, que é sentido do movimento de deriva das cargas elétricas livres. Existem dois sentidos da corrente elétrica, o sentido real e o convencional. Isso porque antigamente acreditava-se que a carga se deslocava do polo positivo para o negativo. Esse sentido continua a ser utilizado até os dias de hoje e é chamado de convencional. O sentido real da corrente elétrica é definido como o movimento dos elétrons livres no sentido oposto ao campo elétrico. Existem dois tipos de corrente: corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua é o fluxo ordenado de cargas elétricas no mesmo sentido. E a corrente alternada é uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo. Intensidade da corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo na seção reta de um fio condutor. A área é a medida da carga elétrica que atravessa a secção S transversal do condutor no intervalo de tempo ΔT. Existem diversos efeitos que a corrente elétrica produz. Entre eles estão efeito térmico, conhecido como efeito Joule, onde os elétrons acelerados pelas forças elétricas colidem com os átomos de rede atômica, transferindo-lhes energias, gerando um aumento da temperatura. Alguns exemplos são ferros, torradeiras, secadores, chapinhas, televisão, rádio. São eletrodomésticos que utilizamos no nosso dia a dia em casa. Efeito químico. Esse efeito ocorre quando se faz a corrente elétrica atravessar soluções eletrônicas, provocando transformações químicas. Ele é utilizado em processos industriais para revestir uma superfície em um metal com uma camada de outro, tendo utilidade sua proteção e acabamento. Os metais utilizados são prata, ouro, cromo, níquel, zinco, cobre, estanho e capmídio. Efeitos luminosos. Esses efeitos baseiam-se no fato dos gases ionizados emitirem luz quando atravessados por uma corrente elétrica. Alguns exemplos são lâmpadas a vapor de sódio e mercúrio e lâmpadas fluorescentes. Efeito fisiológico. Quando uma corrente elétrica atravessa um organismo vivo, além de efeitos térmicos e químicos, ocorrem também efeitos sobre nervos e músculos.
A água é um condutor e seu corpo tem uma resistência natural à corrente elétrica. Quando o seu corpo fica molhado, você tem uma queda na resistência à corrente elétrica e então a intensidade é maior. Efeito magnético. Esse efeito se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. Como exemplo, a bússola, onde ocorre o desvio da direção da agulha magnética. Eu vou falar dos ímãs. Os ímãs são pedaços grosseiros de ferro, conhecidos como magnetismo. Sem o magnetismo não existiriam os aparelhos eletrônicos que a gente tem hoje. O magnetismo é utilizado na eletricidade, que foi descoberto em 1819 pelo cientista dinamarquês Ørsted. Observou que uma corrente elétrica, ao passar por um condutor, produzia magnetismo ao redor. O ímã ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul, e eles não se separam, são indivisíveis.